Prazer. Seja Prazer. bem-vindo aqui no nosso GuiaCast, né, que é o nosso guia de saúde. Então, muito bom ter a sua presença aqui. Obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui Prazer foi conversar um meu. pouco sobre oftalmologia, sobre você. Me conta um pouco, porque assim, a sua família é grande, né? É grande. Fregadório, inclusive, né? O seu pai é meu vizinho, Sim. né? Então, o meu vizinho da frente é Fregadório também, que deve ser Parente, parente de aham. você, O Leandro, o né? Leandro, né? É, Então, é uma família já tradicional de Maringá, né? sim. Então, é bom que a gente já sabe que você é maringaense, né? E como foi a escolha sua para fazer o curso de medicina? O que levou você a fazer medicina? Porque na família sua tem médicos na sua família? Na família, mais da minha mãe Ah, tem. da sua A mãe tem. maioria dos meus parentes da parte da mãe, eles são médicos e fizeram medicina, os meus primos, né? Uhum. Na parte do meu pai tem poucos, mas desde pequena, assim, era uma área que eu sempre gostei. Nunca gostei muito de exatas, parte de humanas também não me agradava e era a área da saúde que eu pensava, né? E a medicina foi algo que eu sempre quis fazer, prestei, passei, Uhum. mas dentro da medicina, a oftalmologia, ela não era a minha primeira escolha, na Uhum. verdade, né? A gente sempre acaba gostando de muitas coisas durante a Eu faculdade. sempre digo isso, a gente É, vê, muda mas demais. vai mudando, né? É, até que no meu último ano eu optei por fazer um internato, né, nessa parte da oftalmologia, e foi aí que eu gostei bastante. Mas também dentro da família da minha mãe, o meu tio, ele é oftalmologista e eu sempre estive acompanhando ele e gostei, achei uma área muito interessante, é uma área que a gente consegue mesclar muito a clínica, consultório com parte Com parte cirúrgica, cirúrgica, né? então não fica algo tão monótono, né? Então é Uhum. algo que eu buscava por isso, né? Entendi. E quando eu conheci, eu gostei e optei por fazer. É porque oftalmologia é um mundo à parte, né? É um Você mundo à vai parte, na passando lá, não tem faculdade você não nada vê a ver, né? nada, não. Então, eu costumo, né, dar aula na UEM, você vê que o pessoal, você passa por um período pequeno, né? Na verdade, só um Sim, período pouco. Na verdade, a pessoa tem uma noção do que é aula sobre uma olho aula, vermelho, é o que tem. exatamente, só, mais nada, né? Só. Só que a gente, quando entra no mundo da oftalmologia, a gente vê que é amplo, né? Tem É, várias coisas. tem várias E coisas. dentro disso, da escolha da oftalmologia e tal, como foi a sua residência? Você fez residência onde? Eu fiz Sua residência especialização? lá em Curitiba. Fiz uma especialização lá no Hospital de Olhos do Paraná. É um belo serviço, né? É um centro bem Dos grande Moreira, lá. né? Aham, isso. Uhum. Eu fiquei no total em Curitiba, deu 6 anos para minha formação, né? Fora a faculdade. É muita Eu coisa, fiquei né? um ano estagiando, daí fiquei 3 anos para fazer a oftalmologia e acabei optando por fazer a subespecialização em retina. Daí fiz Uhum. retina clínica 1 ano e retina cirúrgica mais 1 ano. É amplo, né? A gente acha que É, oftalmologia. Antigamente, sabe que não era muito, né? A gente não. fazia tudo em 3 anos, aí depois você fazia sub mais uns 3 anos por É, aí. na época Então, do meu tio, eu acho que é, ele fez 1 ano, assim, de fellow, vamos dizer, e exatamente ia, né? especialização. Mas eu acho que de lá para cá as coisas Mudou mudaram muito, né? bastante, é. O nível de informações que a gente tem, eles vão Tecnologia, tudo mais. exatamente. E me diga uma coisa, como é que foi a sua primeira cirurgia? O que que você achou quando você entrou lá e... Eu achei fascinante, É, fascinante. O olho é algo que, assim, a gente, tudo microscopicamente, né? E é algo muito delicado, assim, então a gente quase não e movimenta, né? O conseguiu ver no movimento Miracle é que o pessoal piso. tem muita dificuldade às vezes nisso, né? Eu via muito pessoal no internato, até mesmo os residentes no primeiro ano, às vezes eles têm muita dificuldade de lidar com o microscópio, né? Hoje a gente sabe que tem É, os sistemas de 3D e tal, mas inicialmente o básico do básico, a pessoa começa vendo é. pelo microscópio. Como é que foi? Foi tranquilo? Não, Foi foi algo que, tranquilo. A que te gente assustou? Falou assim, ah, meu Deus, não vou conseguir ou não? Foi Não, tranquilo. a gente começa geralmente com aquelas cirurgias mais externas, né? Então, pterígio, então assim, vai adaptando e você vai acostumando a usar o aparelho, né? Mas o que mais, assim, que você começa a ter dificuldade, eu acho, é em
identificar as estruturas, né, Uhum. com o decorrer ali da cirurgia. Então, isso acho que é mais o tempo, a Essa é mais prática, dinâmica, né? O é. tempo. Mas que bom que foi amor à primeira vista, né? Olhou e já, ó, né? Ah, eu gostei. Legal, muito legal. E assim, lá na sua, vocês, eu vi que são 3 mulheres, né? Na clínica de vocês, ou tem Somos três, né? três Então é mulheres. você, a doutora Eu, a doutora Yasmin Yasmin e a doutora Lorena. e a doutora Lorena, né? É. É interessante, né? E como é que foi essa, como é que vocês se juntaram para as 3 já se conheciam e depois resolveram ou se conheceram na residência? Não, Como é na que foi? verdade, nós três somos de Maringá, Uhum, mas a gente não se conhecia, assim, ao ponto de ser amigas, né? uhum, Mas lá em Curitiba, que foi aonde a gente se aproximou, porque eu fiz a residência no mesmo lugar que a doutora Yasmin, e a Lorena fez o fellow dela de catarata e córnea lá. que Então, foi interessante. nesse mesmo tempo. E aí a gente se conheceu, conversando, falando que todas queriam voltar para Maringá, né, na hora que tivesse finalizado toda a formação. E aí conversando, pensamos em abrir um negócio e pensamos em abrir juntas, né? Porque Uhum, dentro ali da oftalmologia a gente precisa de comprar tudo, a gente não consegue fazer um diagnóstico a olho nu, né? Então a sim, gente tem que ter aparelho, a gente tem que ter estrutura para conseguir ter um bom atendimento. sim, E aí nós pensamos em juntar, porque daí, teoricamente, aumenta o capital, né? sim. E o peso também, porque cada um leva um tanto É, e, X de e pessoas, né, são para atender, especialidades diferentes diferentes, né? também, então acho que acaba agregando mais, Que né? legal. E hoje, esse ano tá fazendo quantos anos já? De quê? Da clínica de vocês? Ela fez Ó, já estão 2 anos já que está em 2 anos. pleno funcionamento. Parece que foi ontem, né? Parece Já que está foi aí. ontem que a gente inaugurou. Maravilha. Parabéns. Obrigada. Estão indo bem, né? Estamos indo bem, E graças a vocês fazem Deus. todos os exames lá? O que que vocês estão Todos fazendo de não. exames? A É. gente faz os exames básicos de consulta, de rotina, então a gente faz o autorrefração, tonometria, a gente faz os exames pré-operatórios para cirurgia de catarata. Ah, tem em- bastante, então já tem os Tem. A pré-operatórios. gente Nossa, faz alguns tipos de laser, como iridotomia, capsulotomia, esses que procedimentos legal. a gente tem também. A gente não tem muitos aparelhos na parte mais de retina, né? OCT, Uhum, angiografia, que são aparelhos que a gente ainda não tem. Mas a gente entendi. pretende comprar. Sim, é porque mesmo que isso vai precisando, Vai vai precisando, aumentando né? conforme o É, fluxo vai vindo, né? Mas é bom saber. Agora entrando na área da retina mesmo, que é a nossa, né? certo. É, como é que foi a sua escolha para escolher retina, né? Porque geralmente é assim, ó, qual que é? Pessoal, geralmente a gente vê que as mulheres chegam lá a fazer oftalmologia, elas vão para plástico ocular, vão para as especialidades mais assim tranquilas, vamos dizer assim. Porque retina, não dizer hoje que não é uma especialidade que não seja tranquila, mas É, é uma especialidade que ela tem uma diversificação muito grande, né? Então, tem a retina clínica, tem a parte cirúrgica, a gente diz meia cirúrgica, que são as aplicações, né? Que hoje eu digo que corresponde a grande parte do que a gente faz na nossa prática diária. Como sim. é que foi essa escolha para você? Ah, e assim, durante a minha residência, o serviço que eu fiz, a gente tinha um fluxo muito grande de cirurgias, né? Então, assim, eu operei muito catarata lá. Uhum, Então, no momento que eu acabei ali minha especialização, eu achei que eu estava pronta já para fazer catarata. Então, não achei a necessidade de fazer um fellow para aprimorar essa parte da parte de catarata, né? uhum, E daí, da parte de retina, eu gostava, sempre gostei, porque o foco do serviço lá, né? Os Moreira, eles são retinólogos, então eles eram meus professores ali. E eu sempre achava assim, eu sempre fantástico, gostei, né? fantástico. Ao mesmo tempo que, assim, é desafiador, né? Porque você pode se surpreender ali no momento, mas eu achava muito fantástico essa parte da cirurgia de retina. E lá a gente tinha um serviço excelente, assim, um fluxo muito bom, vinha pacientes de fora, então a gente pegava casos muito legais, então foi algo que foi me encantando. E aí, como eu já falei, bom, catarata já opero, não Pois vou é. fazer fellow de catarata de novo.
Aí eu falei, vou fazer retina. Era algo que eu gostava Eu e tenho uma percepção de retina, eu acho que a gente vive aprendendo, né? vive aprendendo. Eu acho que até hoje ainda eu aprendo bastante coisa e não para, na É, não verdade. Você nunca para. sabe de tudo, na verdade, né? Não. E é É legal algo. isso nessa especialidade. Algumas a gente vê que hoje em dia os estudos eles levam a gente a vários lugares, né? Você se É. aprofundar cada vez mais. Mas retina eu vejo que ela surpreende a gente de maneira assim, por exemplo, era um diagnóstico que a gente não sabia porque a gente não tinha recurso de diagnóstico, por exemplo, um OCT. Então, o que a Uhum. gente imaginava antes que era de um jeito, hoje a gente é de outro. As doenças estão As aparecendo doenças de genéticas, outras exames maneiras, né? genéticos, tudo Até mudou, mesmo né? tem descrições de doenças recentes Sim, agora da retina pelo, é, pelo advento do ACT. sim. Então, isso que eu acho que a especialidade de Até retina é bem legal, né? estadiamento, né? Através do exame ali a gente consegue estadiar melhor, consegue informar o paciente melhor sobre o prognóstico, sobre melhora, se não vai melhorar. Então, mudou bastante. É, a gente sabe que hoje a gente vive uma epidemia, né? No mundo, epidemia de obesidade, epidemia de diabetes, Exato. então epidemia de telas, né? Porque as crianças ficam na tela e não saem mais, obesidade, uma coisa leva a outra. Né? Nós temos um problema da miopia, que a gente sabe Sim, também que está afetando todas as crianças, mas eu acho que é uma evolução, eu vejo que é uma evolução do ser humano, porque a gente não participa mais de outras coisas a não ser as telas, grande parte do é. nosso dia a dia, né? Uhum. É, qual que é a sua visão hoje? Quantos por cento dos pacientes que procuram retina, você mais ou menos vão por retinopatia diabética? Você tem essa lá no seu consultório? Como é Ah, é um que é? número grande. Número Um grande? número grande. Entendi. Hoje, vamos dizer assim, de 10 pacientes que você atende de retina, 4 são de retinopatia diabética no dia, vamos dizer, Eu acredito que sim. né? E como é que é a orientação primária que você dá para esses pacientes? É que, assim, muitos dos pacientes, né, dos pacientes diabéticos, infelizmente, eles esperam a visão piorar para procurar a gente, né? Uhum, Então, daí já é um quadro que já está um pouco arrastado, né? Então, o que eu acho que é válido orientar, principalmente para esses pacientes que são diabéticos, que é necessário fazer um exame de rotina, né? Um exame anual ali, mapear a retina, dilatar a pupila, para a gente conseguir ver bem o fundo de uhum, olho, até porque é uma doença silenciosa, né? sim. Às vezes o paciente está lá com uma glicemia de 200, de 300, vive normal, não tem sintoma nenhum, mas começa a ter um prejuízo ali no fundo do olho, né? Na retina. E é interessante, né? Você vê, eu vejo, a gente vê o paciente com retinopatia diabética proliferativa, mas como não afetou a mácula ainda, ele não Pois está. é, Ele exatamente. é uma doença realmente silenciosa. É que é uma doença que ela, a maioria das vezes, ela começa da periferia do olho, né? Exatamente. Então não adianta a gente ir lá e fazer um fundo de olho, olhar o centro e falar, não, tá tudo bem. A gente precisa examinar a retina por Sim. completo. E é dali que a gente começa a ver as alterações, né? E começa a tratar e orientar esse paciente. Eu vejo que hoje a gente vive melhorou muito, sabe? Então vocês são uma geração mais nova que a minha. Antes a gente via os pacientes eles chegarem mais tardiamente para a gente, sabe? Hoje É, eles chegam um pouquinho mais cedo, mas mesmo assim não no mesmo tempo assim, que deveria é. correr, né? Desses pacientes que chegam lá no seu consultório, assim, hoje a gente sabe que os tratamentos hoje eles estão divididos um pouco em quando o paciente precisa tratar, né? Você sabe que a gente tem os lasers, né, para tratar a Uhum. retinopatia diabética em si, no seu estadiamento, e tem as drogas As anti-VEGF para injeções. tratar o edema de mácula. A gente sabe que as opiniões são divididas hoje, né? Às vezes o pessoal usa, não, vamos fazer injeção que melhora o edema e eu não faço panfoto. Como é que é para você isso aí? Para mim, não funciona muito assim. Para mim, eu acho que eles são tratamentos complementares, na verdade. Eu acho que um Uhum, não substitui muito o outro. Eu acho que assim, a indicação de laser, geralmente a gente faz ali para aquelas áreas isquêmicas, mais na periferia, por exemplo, num uhum, quadro de retinopatia proliferativa, né? E em casos de edema, um extravasamento ali central,
Aí eu optaria pela injeção, pelos anti-angiogênicos, né? Porque Uhum. laser na parte central, ali na parte macular, eu acho que já não. O laser até hoje, pessoal, né, com ETDRS, É, ETDRS modificado e eles tal, até mesmo assim o citam, pessoal né? ainda não usa. Hoje Não. eles estão fazendo quanto mais longe da mácula, melhor. Mas essa diferença, assim, eu sempre gosto de explicar para os pacientes, porque às vezes eles não entendem, eles acham que fazendo um não precisa fazer o outro, mas eu acho que os dois ali, eles se somam, né? Eles se Uhum. complementam. Eu geralmente opto por fazer os dois. Muito bem, porque a gente sabe que o laser hoje, né, o ETDRS foi é um estudo muito antigo, né? Então a Uhum, gente sabe que ele foi o único que hoje a gente faz os antiangiogênicos, sei lá, às vezes o paciente não tem condições de fazer ele todos os meses, exatamente. né? E o laser foi o único tratamento que realmente conseguiu prevenir a perda de visão futura É. nesses pacientes. Então por isso que eu acho que a gente vê a Eu acho modernidade que não dá para vindo, não deixarem. dá para deixar de fazer. Não, eu acho que não. Exatamente, eu acho que ele ainda Eu não. acho que com as injeções a gente consegue diminuir um pouco ali o número de sessões de laser, talvez, mas eu acho que não deixar de Não fazer. deixar de fazer. Não. Realmente isso é uma realidade. É, Estou dizendo isso para você aqui, porque às vezes os pacientes ele procura a gente e fala, doutor, mas eu não vou mais parar de fazer injeção, porque eles não entendem que a doença diabética ele vai é, ter a vida inteira, né? O mau controle do diabetes depende dele, exatamente. né? E um tratamento não é definitivo para ele. Então, Não. isso é uma coisa que é difícil de a É, gente passar para eles entenderem que que às faz vezes parte tem. deles, né? E tem uns relapsos, né, que a gente sabe que aqueles que tratam ficam bem e eles sabem que vai voltar para você no seu consultório, você vai fazer uma injeção e eles vão ficar bem. Então isso eu acho que é um mal que a modernidade trouxe, eu acho que hoje. Antes os pacientes tomavam um Fica, susto um pouco, ó, já perdeu, você não tem o que recuperar, não tem como voltar mais. E eles iam perdendo a visão e aquilo ia assustando eles, né? Hoje, não, hoje a gente vê que isso é uma coisa uma percepção minha, desses pacientes é que eles ficaram um pouco mais relaxados por saber que existe algo para eles tratarem, principalmente os que têm melhores condições condição, de que tem pagar, plano, né? só Então isso aí que é eu evidente. sempre gosto de explicar até para eles que esse tempo que eles deixam de ir com a gente, né, que eles dão uma abandonada ali no tratamento, eu sempre explico que às vezes a retina ela vai acabando, ela vai perdendo um pouco a função, né? Isso vai gerando uma sequela. Exatamente. Então não é porque você vai fazer a injeção que às vezes todas as vezes vai melhorar, né? Vai ter um momento que vai chegar a cronicidade, vai chegar a atrofia e aí não vai As melhorar. coraidopatias, né? Geralmente o pessoal não Exatamente. funciona. Mas enfim, a gente vê que é um tratamento que não vai parar, né? Não. Não tem cura. Hoje a gente, o que você tem usado de anti-VEGF na sua prática diária? Assim, eu costumo escolher o Elia, Olha, né? Eu entendi. geralmente uso a Elia. Difícil, em casos refratários, assim, eu até opto por fazer o implante de corticoide, que é o Ozurdex, que é um implante de corticoide que dura um tempo ali, né? Fica uns 3 meses no olho do paciente. Mas geralmente eu prefiro usar o Elia. Acho uma medicação segura, responde bem. É o padrão ouro hoje, né? Hoje a gente vê. Hoje a gente tem Tem vários, várias. né? Então, Eu vi que você fez uma medicação nova, né? é Mas para DMRI, o né? faricimab, né? É, É o vabismo. uma O bis. faricimab ele trouxe algumas diferenças. Agora tem um estudo novo, Emotion, né? Que ele vê que os pacientes eles melhoraram consideravelmente, eles ganharam mais linhas de visão do que com a Elia Com no ele. caso do edema macular. Mas é uma medicação que ainda inflama um pouco o olho do paciente. A gente tem notado que isso tem acontecido, os É. pacientes queixam e tal. E a gente Teve sabe. uma, não sei se você chegou a usar a Visic, Ah, usei ela também. também É o causava, brolucizumab, né? É o ela brolucizumab causava uma também. inflamação bem Uma grande, assim, inflamação. até que no lugar que eu estava, lá no hospital que eu frequentava, eles optaram por não fazer mais também, por conta O disso. brolucizumab, ele realmente veio, passou um tempo e Para, foi descontinuado, né? é, Para usar. O pessoal, o faricimab, ele veio para ficar no lugar, competir ali, competir né? com a Elia, né? E a gente tem hoje o 8 miligramas, né? Exato. O Elia.
Então ainda acho Que que tem daí sua veio para indicação. competir com o faricial, né? Exatamente. Então é um É, que a indústria compete com farmacêutica tá. não é fraca, mas eu acho que Não. isso é um benefício, É, para nós é. né? Você vê para o paciente Para o que está sendo paciente, claro, tratado, para a gente também que é. trata eles com mais eficiência, eu acho bem legal isso aí. Mas enfim, é isso, porque os anti-VEGF, Levê, né, o Avastin ainda é bastante usado, né? A gente sabe Usado, que, é. Não, ainda uso, dependendo da condição do paciente. O paciente não tem plano, precisa fazer. Eu sempre falo, né? Eu falo assim, é oxe, melhor é. fazer o Avastin do que não E fazer hoje nada. a gente sabe que não tem mais a patente, né, É. do Avastin, então já mudou. É, qual que é o protocolo como é que você geralmente trata os pacientes do diabetes? Quem sabe que é diferente, né? Como é que vocês, lá em Curitiba, como é que vocês acompanhavam e tratavam um paciente com edema macular diabético? Por exemplo, que te Depende. melhorava, né? Vamos colocar que ele fez 3 aplicações, ele melhorou. Deu uma melhorada no ACT, o exame dele ficou lá com pequenos cistos que ainda não ficou no centro da fóvea, mas ficou um pouquinho ali longe. Geralmente, assim, lá, como tinha, todos os pacientes ali tinham plano, então era muito fácil fazer o exame de OCT, né? Uhum, Então, o acompanhamento era bem certinho. Então, lá optava por injetar se tivesse alteração, tá? Mas aí uhum. tinha paciente que conseguia ter uma janela ali de 8 6, 8 semanas, semanas 100, aí fazia fazia. aplicação. É, geralmente é mais ou É menos mais ou isso aí. menos isso, né? E Eles o não exame seguram de, muito e o mais. exame de OCT mensal, a cada 2 meses, como é que era? Fazia, não só fazia mensal, não. Geralmente a gente dava uma tela de Antler ou orientava o paciente ali. Eram pacientes assim, a gente tem que. Isso não dá para ser uma receita de bolo, né? Porque Sim, tem com paciente que é certeza. mais orientado, então ele entende melhor ali quando tem uma piora da visão, e tem paciente que não. Então, dependendo do paciente, exame mensal. Então, os que não entendem nem a tabela de Anderson, Não, né? Então é. é difícil E de. tem uns que entendem. Então, assim, tem pacientes que a gente optava por dar a tabela e na hora ele voltava, era certinho. E tem paciente que era exame mensal, só que daí tem a parte do plano, né? Que o plano não Uhum, libera exame toda hora mensal. entendi, Então, daí tem essa parte burocrática que atrapalhava um pouco isso. entendi. Com relação à parte cirúrgica da retinopatia diabética, a gente sabe que hoje, com o advento dos aparelhos melhores, dos tratamentos, as indicações cirúrgicas diminuíram, mas elas existem ainda. Existe. Na sua prática, assim, é, quais são os pacientes que você tem visto que você indica Que eu cirurgia indicaria de cirurgia? vitrectomia nesses pacientes diabéticos? Só para saber, assim, porque às vezes o pessoal que assiste a gente, o paciente, às Então, vezes fala, o assim, doutor falou que eu tenho que fazer cirurgia no é, olho. Então, tem um geralmente que fala aí que precisa, tem um que fala que fala que não não, precisa. Então, só para o sempre gera, pessoal né? desmistificar isso um pouco É, aqui, o pessoal entender um pouco. eu geralmente indico cirurgia naqueles casos que tem, por exemplo, segunda vez que teve uma hemorragia vítrea, não está reabsorvendo, hemorragias de repetição, assim, eu geralmente indico cirurgia, até para a gente conseguir tratar ali de uma forma adequada o fundo de olho, porque aquele sangue ali, quanto mais a gente pode esperar ele Sim. reabsorver, né? Uhum. Só que o sangue, quanto mais tempo ele fica ali, ele acaba sendo tóxico para a Sim. retina. Então, teve uma, duas hemorragias vítreas, eu geralmente indico. E com casos de descolamento de retina tracional, Tracional, né? né? Começou a ter proliferação, começou a tracionar ali, não esperar descolar, né? Eu acho que a gente tem que pegar ali no momento inicial, fazer uma boa cirurgia de retina, tirar aquele vítreo, que no paciente diabético é um vítreo mais doente, né? Sim. Que acelera A a proliferação da proliferação da doença doença. mesmo e fazer a retirada ali daquela proliferação, tentar desfazer tração e tentar manter a retina o mais estável possível, né? Até que no momento da cirurgia também a gente consegue até complementar bem o laser, É verdade. que Às durante vezes ali durante você não consegue na fazer. A gente consulta vai ali mais além, né? ambulatorial a gente consegue fazer, mas na cirurgia a gente consegue fazer mais periférico, Acessar né? melhor, exatamente. É até Geralmente indico interessante assim. esse assunto, né? Porque lá você deve ter visto lá em Curitiba, vocês tinham aqui em Maringá, a gente tinha, eu tinha lá, mas depois a gente
acabou desfazendo do Daytona, né? Eles tinham um aparelho lá de fazer o grande angular. Acho que lá é o, Ah, lá tem. né? É É o Califórnia Califórnia, lá. lá tem o Aqui tinha o Daytona, Califórnia. lá é o Ah, Califórnia, tá. né? Então é interessante isso. Você falou que às vezes assim a gente achava que se você fizesse esse paciente começando com proliferativo, você fazia laser só na periferia, já adiantava, É, melhoraria o status da retinopatia diabética, né? E aí a gente vê que não melhora, na verdade, né? Que você tem que ir além tem que ir daquilo, além. a panfotocoagulação. É interessante isso, porque no passado a gente aprendia que você tinha que começar lá na periferia, fazer bem a periferia e só de panfoto, né? E ficar vendo o paciente, observando ele, a regressão, aí se não fosse o caso, você completaria mais um pouco, E mais aí uma indo pro faixa e ia centro, indo para o né? centro, né? É, Então, hoje a gente sabe que, às vezes, mesmo fazendo só a periferia, não adianta, né? não, Por conta disso, a gente sabe que o campo de visão diminui, exato. né? É, como é que você explica para esse paciente que do campo de visão? Porque é uma coisa difícil, né, É. deles aceitarem isso aí, né? Ah, geralmente eu não coloco como uma opção, né? Porque, É muito boa porque essa tem que ser colocação. feito. Então, Exatamente. assim, tem que explicar que vai ser feito laser, que vai ficar com essa perda de campo, que é normal, é o esperado ali do procedimento, mas que se não fizer, isso tende a progredir e pode levar a sequelas muito Sequelas muito piores do que piores. perder o campo de visão, Eu né? também acho que é uma boa resposta a gente falar para eles, né? Você não É. tem opção, né? Na verdade, é isso aí. E a gente sabe que eles experimentam aquela coisa ruim, né? Que você deve ter, eles chegam muito, que é o claro fica muito claro e o escuro fica muito escuro. Então, isso é uma coisa que é normal dos pacientes diabéticos. Uhum. É até interessante que no passado eu achava que isso era uma coisa só por conta da panfotocoagulação, mas não é. O Ai, Rodrigo Jorge, lá da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ele fez um estudo, quando ele estava fora ainda do Brasil, que ele mostrava que os pacientes diabéticos, eles perdiam as células, iam perdendo as células de visão, e deve eles ser iam os cones perdendo de essa bastonete. capacidade de adaptação no claro e no escuro Uhum. a partir de quando o diabetes já vai vindo, vai evoluindo. Com a Sim, evolução do diabetes, naturalmente vai acontecendo isso sem que eles façam uma panfoscoagulação. Aí que vem o X do negócio, que né? não era Que não fofoca. era só a panfota. A panfota, na verdade, dava uma acelerada. É. Falava assim, ó, parece que ficou, mas isso já era evidente, eles não percebiam. É uma coisa bem interessante isso. E tem um assunto controverso, eu queria que você me falasse assim, o que você acha que é um assunto, é uma modernidade nas cirurgias de retina? Não sei se lá em Curitiba o pessoal tem feito com muita frequência. Hoje a gente sabe que as cirurgias estão mais seguras, né? Sim, Calibres cada vez mais finos, aparelhos cada menores. vez mais rápidos, cirurgias mais otimizadas. A cirurgia para moscas volantes. Tá. O pessoal tem feito. O que você acha das cirurgias de moscas volantes? Olha, lá no serviço que eu fiquei, eu vi pouquíssimos casos operados. Uhum. Pacientes operados de catarata com lente multifocal. Um deles foi esse. O paciente tinha uma lente trifocal e tinha a mosca volante, ele se queixava muito. Então, Uhum. pela queixa do paciente, foi operado. Entendi. Mas foi orientado de todos os riscos, né? De uma cirurgia, riscos de complicações que pode existir em qualquer Membrana EP, procedimento, essas né? coisas todas, É, né? eu E acho então que eu não uma pergunta que eu faria. fico tem essa também, a gente sempre Eu acho orienta que eu daquele não jeito. faria. Ele melhorou? Puxa, eu não segui esse É. paciente. Você já teve um que você Sim, fez? mas é assim, aquela queixa não é uma queixa muito depois que faz a cirurgia, eles ainda falam, ó, parece que eu vejo uma mosquinha aqui do lado, né? Porque Ah, você mas faz isso a, deve ser a dali. cirurgia e É. tal, mesmo, hoje tem as disfotopsias positivas e negativas que é dali, né? Mas de qualquer maneira, eu acho que ainda a cirurgia não é bem difundida ainda, a gente sabe que É. que está sendo feita e tem bastante cirurgião fazendo,
E o pessoal vai procura a gente, fala, isso aqui não tem jeito. Geralmente a gente fala, né? Oferece aqueles que realmente se incomodam com aquilo, mas eu tenho aquela tendência a persistir para não operar. Eu também, eu sempre oriento a esperar, porque a Ah, então. tendência é o paciente se acostumar, né? A gente sofre Uhum. ali uma neuroadaptação e o paciente deixa. Claro, se ele quiser procurar enxergar, ele vai enxergar, mas eu acho que no dia a dia ali, isso tende a A desaparecer, né? desaparecer. Ele Que bom. deixa de se incomodar com isso. Eu acho que não, Entendi. não operaria. E agora vamos para a pediatria. Agora. Para a pediatria. É, vocês lá em Curitiba, ou você aqui na sua prática diária, lá na sua clínica, com os pacientes com diagnóstico de retinopatia da prematuridade, que necessitem de tratamento, qual a indicação sua? Crio, laser ou anti-VEGF? Olha, aqui, faz pouco tempo que eu tô aqui. Aqui não atendi nenhuma criança com retinopatia da prematuridade. Já peguei catarata. Catarata Uhum. infantil já atendi aqui. Lá em Curitiba referenciava bastante para lá, né? Então era Uhum. um lugar Um que lugar que via chegava muito. bastante. Mas lá, o que que a gente fazia, né? A gente examinava, estadiava a doença, né? Sim, Para ver que zona que tá, que estágio e extensão, né? Porque é isso que vai determinar o sim. tratamento. Uhum. Então, a maioria das vezes, a retinopatia, ela tende a evoluir sem nenhuma intervenção, Sendo uma intervenção, né? exatamente. Mas tem alguns quesitos ali, alguns estágios de extensão que a gente precisa tratar. Então, lá a gente fazia muito laser, não fazia crio. Uhum. Laser a gente fazia em toda aquela parte avascular, né? Então, eu fazia Uhum. um laser extenso. E já fiz também anti-angiogênico, Antiangiogênico. né? Entendi. Com um resultado muito bom, muito É, bom. já teve momentos que você teve que retratar esses pacientes com antiangiogênico? Já. Já? Com Que, laser? Retratou com laser ou retratou com com anti-angiogênico de novo. antiangiogênico mesmo, Aplicou né? de novo. Aham. Então, é Mas aí uma. tem que estar sempre Sempre acompanhando acompanhando, né? até formar toda a vascularização ali, né? O que que aconteceu? O antiangiogênico foi bom, controlou aquela vasoproliferação que tava. Uhum. A gente fala, deu uma esfriada no olho, né? Mas você tem que estar ali examinando semanal, porque qualquer indício que volta ali aquela doença ativa, aí Vai fazer de repete, novo, né? repete. É interessante isso, que antes a Mas, gente a gente pode casar os dois, né? Pode pode ser feito os casar, dois. Tem lugares ainda no Brasil que eles ainda usam CRIO por falta, na verdade, não é por falta de conhecimento, mas é por por falta falta de aparelho, de né? aparelho, né? Por Aham, falta exato. de ter, né? No É, local ali, né? Então a pessoa acaba utilizando o CRIO porque é o que tem para fazer ali. uhum. E o antiangiogênio que eu acho, no meu ver, que se a gente se antecipar um pouquinho no tratamento e acompanhar essas crianças adequadamente, a gente não Uhum. precisa estar complementando com outros tratamentos. Até quando Só surgiu com os antiangiogênico daí. antiangiogênicos, eu fiz lá em São Paulo, lá, inclusive foi meio controverso. Quando eu vim para Maringá, No início no era, né? A início o pessoal não dose. fazia o antiangiogênico, tinha É. muito receio de fazer pelos efeitos colaterais, crescimento de Mas até vasos que depois foi cerebrais. Não, provado depois já que não foi deu provado efeito que não colateral. dá. Mas eu fui muito bem orientado, que eu fui com uma doutora, na verdade, uma senhorinha, doutora Ellen Mintz. Ela foi uma das pioneiras do antiangiogênico no mundo para tratamento de ROP. Aí fui Nossa. procurar uns artigos, só vi os artigos dela só. E aí eu fui em busca disso e mandei uns e-mails para ela tal, e ela respondeu, ó, pode tratar com segurança que eu tenho mais de 1.000 crianças tratadas Nossa. com antiangiogênico e não tive É. nenhum efeito colateral. Aí eu comecei a fazer. Então, os meus chefes que eu tinha como guia eles já achavam um absurdo eu estar fazendo Aham. antiangiogênico. Aí, depois de muito tempo, aí eles me É. deram o braço a torcer e falaram, realmente você antecipou o movimento que ia vir. Eu acho que no começo ali, os que faziam, digamos que eram os mais ousados, né? O É, meu chefe também, ele fazia
E não era nada muito definido Definido. ainda, né? Aham. Mas a gente via ali, acompanhava e o resultado era excelente, né? Muito bom. Excelente. Só que a gente sabe, né, que tem o estudo para os antiangiogênicos hoje, ele propõe que você antecipe um pouquinho, Não né? espera chegar naquela É, fase que é pro aquela- laser, no caso, né? exatamente. Então, Aham. acho que tudo isso a gente só tem a ganhar, né? E a facilidade, né? Porque Sim. o pessoal não entende, às vezes tem que fazer, ó, vai fazer o laser, tem um paciente que É, o laser volta tem e que meia, acho fazer que deve, sedação, anestesia chega para geral. você desse jeito, né? Ah, vamos chegar lá, o paciente com mandou lá para a doutora Paula para fazer o laser. Falou, mas peraí, né? Vamos ver. Porque tem que explicar para a mãe que vai fazer anestesia geral. O bebê Sim, pode não ir sim, bem durante esse período, porque são várias horas para exatamente. fazer o laser. Tudo em Então, criança nada é simples, é. né? Então eu digo assim que tô nessa com você dos antiangiogênicos aqui, porque eu acho que o caminho é esse. Eu também A gente acho. tem que persistir com isso aí, porque é o futuro disso aí. E nós já estamos vivendo esse futuro que era agora, É, a mas Crio ainda tá, mais, né? tá saindo, né? Cada vez mais, É. né? Mas é isso. Então, nesses quatro cantos do Brasil aí, eu acho que a coisa está sendo melhor difundida. E já que você tocou no assunto das cataratas congênitas, como é que você tem lidado com essas crianças de catarata congênita? Porque assim, eu vou até te perguntar um negócio, vamos ver se é o comum, né? Diga. Geralmente, assim, a gente sabe que as crianças com catarata congênita tem aquele tipo, tem uma cataratona, só tem uma polarzinha lá, uma catarata só no núcleo, que ainda permite Uhum. a A criança visão, enxergar um né? pouquinho, que não ambliopiza ela. Qual dessas você tem indicado? Como é que você tem lidado com a catarata em criança, assim? Ah, eu acho que a catarata em criança, quando ela é uma catarata inicial ali, que não compromete o eixo da visão, eu acho que não precisa indicar cirurgia de Uhum. imediato. Acho que dá para acompanhar, Acompanhando, né? sim, de 6 em 6 meses, ter um acompanhamento certinho. A partir do momento que essa catarata começou a crescer, começou a causar uma privação de visão, aí o tratamento é cirúrgico, né? Tirando aquelas cataratas densas, que é aquela catarata branca, que a cirurgia ela tem que ser feita de imediato. Mas se não, eu opto por acompanhar. Maravilha. E tem posto lente? Você usa por lente? Então, a lente, sim, né? Eu acho que assim, ó, nas criancinhas, nos bebezinhos, quando operados muito recentes, né? Porque a catarata congênita geralmente diagnostica ao nascer, né? Sim. Então, a gente tem que operar ali entre nas 4, 6 semanas de vida, o quanto antes operar, Melhor. melhor, né? E depende se é uma catarata unilateral, bilateral, mas se for unilateral, a partir de uns 6 meses, um ano, lá em Curitiba eu já colocava. Entendi. Unilateral. Bilateral, lá eles colocam acima de um ano, mas isso é muito controverso, né? Tem Sim, cirurgião para cirurgião. Mas quando a criança é maior, assim, acima de 4, 5 anos, colocaria lente. interessante isso, né? Porque você vê, tem artigo dizendo até de lente multifocal em criança, né? É, Ainda é uma coisa que, ainda assim, tem que ter nunca, muita nunca coragem vi para isso, colocar né? e nunca Eu coloquei. costumo explicar para as mães, acho que você também, de falar assim, ó, para esses bebês, que o cálculo da lente é o mais difícil para eles, É né? o Porque você mais calcula, difícil. fala, vamos deixar um residual. Mas como assim? Vai precisar de grau? Talvez vá precisar ou talvez não. Se precisar É, um pouquinho, eu explico que sempre porque vai, porque e e ainda tem que explicar que vai usar um bifocal, sim, né? Porque isso óculos de vovô, né? tem que ser bem explicado, porque na verdade os pais eles ficam muito confusos, né? Eles falam, Sim, poxa, mas você vai operar, vai tirar a catarata e ele vai precisar vai usar de óculos? óculos, vai. Eu costumo falar para eles, falar é igual comprar um sapato para criança, né? É, Você nunca compra um sapato no dedo, né? Você compra você sempre sempre uns deixa dois uma números margem maiores. ali, Então fala, então a lente para cirurgia de catarata para a criança é mais ou gente, menos a isso gente aí. tenta seguir uma tabela Aí eu ali, falo para mas ele, mas se eu nunca vou saber se ele vai perder o sapato com 2 meses ou três é, meses, né? Então a lente é igual, não sei se ele vai chegar lá com, dá para ter essa é, previsibilidade, né? Então é interessante isso. E o
E as lentes, geralmente hoje, você prefere elas com filtro, sem filtro? Tem alguma Eu prefiro sugestão? com e a monofocal, né? Uhum. Não, eu nunca coloquei multi. Você já chegou a pôr? Não, multifocal não. Acho que Não. multifocal ainda é É, uma coisa que a gente não acho que tá em tá muito, muito novo muito ainda, novinha pra né? gente, né? Acho É. que a lente monofocal ainda é a melhor É, indicação eu para tento essa. escolher assim, orientar os pais, né, na melhor escolha da lente possível que a gente pode pôr, porque é algo que a gente não vai tirar mais, né? Então a criança Sim, vai, a tendência é ficar com essa lente o resto da vida, né? Então escolher a melhor lente ali, eu acho importante. Material, qualidade, entendi. essas coisas. Nas cirurgias dos descolamentos de retina, o paciente precisa fazer uma cirurgia. Às vezes não precisa fazer a cirurgia naquele momento, tem uma visibilidade. Você já faz, prefere fazer a cirurgia de catarata? Isso é uma coisa controversa. Estou perguntando porque é Ah, controverso. Já faz a cirurgia de catarata nesse paciente ou você faz a cirurgia de catarata depois? eu prefiro fazer. Fazer? É. Interessante. Principalmente pelo motivo da cirurgia de retina. Por exemplo, Sim, assim, se é uma cirurgia que eu preciso ir muito na periferia da retina, eu já prefiro fazer a catarata, porque isso me ajuda a sim. chegar aonde eu quero Na chegar. basílica, É. entendi. Aí, se eu não faço a cirurgia de catarata, isso me dá uma restrição ali, né? Você tem que cuidar para não fazer touch, você tem que ter um cuidado a Um mais. cuidado a Então, mais. eu prefiro fazer. Mas, assim, não é uma regra. Tem casos que dá para operar sem fazer a Sem cirurgia de fazer a catarata. cirurgia, né? Porque é interessante. Eu, até um Você tempo prefere fazer atrás, separado? às vezes preferi fazer tudo junto, mas quando eu vejo que o olho tem um potencial de visão, que às vezes vamos colocar que teve um descolamento que não chegou a Marcon, descolar a mácula, né? Você consegue fazer a cirurgia naquele paciente, pensando em pode uma outra até uma lente, no lente, caso. exatamente. Ah, tá. Então, às vezes Entendi. eu tenho preferido depois, às vezes corrigir um astigmatismo que está lá. É. Então, eu penso nisso. Colocar um foco estendido, É, talvez. exatamente. Hoje eu acho que é uma tendência, É, sabe? Antigamente eu vi meus chefes falando, é engraçado isso, que um pouco do antigo ainda tá presente na prática diária das cirurgias. Elas mudaram muito com isso, mas isso de esperar para operar a catarata depois tem voltado um pouco agora, mas por conta de trazer uma melhor correção óptica para o da paciente. escolha da Da lente, no escolha da caso, lente fazer né? depois. É, Mas lógico, é o que você falou, né? São casos e casos. Eu acho que está certo. Hoje, por exemplo, um caso de descolamento de talvez. retina complexo, por exemplo, É, não teria por que você não remover o cristalino, mesmo sabendo que essa pessoa já está, é. né, com uma, uma Eu acho certa que idade. essas escolhas de cirurgias de retina muda muito, né? Muda muito. Muda muito, acho que E de cirurgião para cirurgião e de paciente para paciente, né? eu acho que a única coisa que eu tenho, assim, tento o máximo preservar, acho que você também, é o paciente jovem, né? Que você fala É. antes Ah, sim, com dos certeza. 40 anos, teve um descolamento Aí de sim, retina. A gente sabe também que tenta são preservar o prognósticos ruins cristalino. esses pacientes de descolamento de retina jovem, né? É, mas a gente tenta preservar Sim, aham. o cristalino. E é muito interessante isso, né? Porque leva a várias discussões e todas as discussões nunca terminam, na verdade. Você pegar essa discussão e abrir É, ela aqui, vai à noite, chega mais um, discute e não acaba, né? Então é é bem mesmo. interessante. Eu digo isso porque quem nos escuta aqui, os pacientes, perguntam: por que que eu tenho que fazer cirurgia de catarata antes? Ou depois eu fui em outro, ele falou que não precisava, e você precisa. É que, na verdade, Então assim, se a gente opta por não fazer a catarata no primeiro momento ali, você tem que orientar que acelera a é, formação da catarata, né? eu Porque senão sempre eles acho. voltam falando, poxa, mas eu tô com É, catarata, preciso fazer uma outra cirurgia. Então, eu acho que tudo bem conversado, eu acho que o paciente também, ele até pode ajudar, né, nessa uhum. decisão. Às vezes eles ajudam, eles falam, não, eu quero fazer tudo de uma vez, ou não, posso esperar, não Sim, tem problema eu fazer uma claro. outra cirurgia depois. Eu acho que é até legal a gente sempre debater nesse É, assunto. eu acho que E sempre para o gosto de paciente não achar que deixar, existe um combinado entre os médicos de não fazer, ou que um não faz, o outro não faz, e acaba gerando essa dúvida, pois eles acharem que um está forçando uma cirurgia e o sim, outro não. Então é muito importante eles saberem que isso é uma escolha que depende muito
da vivência do cirurgião e Sim. nenhuma tá mais certa Não que a existe o outra. certo e o errado, né? É, Exatamente. Então, isso é importante ter essa união, né? Se a gente falar, ó, sim. doutor, tá certo. Então, É, geralmente sempre talvez falo, não operou agora, nunca mas vai ter que fala, ó, o operar. doutor não pediu para você operar. Não, tem que operar. É, Então, geralmente eu não entro nesse âmbito, sempre sim, oriento, falo, ó, tá certo também, mas é bem interessante, né? Por isso que essas discussões que não têm fim, elas acabam gerando essas dúvidas aí, sim. né? E a cirurgia de catarata em si hoje, né, eu sei que você faz também uma boa cirurgia de catarata, como é que tem sido suas indicações para lente de foco estendido? Eu tive boas experiências já com elas. Eu Ah, gosto. Gosto entendi. bastante. Que a gente sabe que hoje a grande vedete do momento são as lentes de foco Foco estendido, né? estendido, é. E é interessante isso, porque a gente vê, você também já deve ter presenciado, a gente faz cirurgia, às vezes, para gente, ó, não vai enxergar essa letrinha aqui, você não vai enxergar. Pode esquecer que não vai enxergar essa letrinha. Aí você acaba sendo surpreendido, que às vezes eles conseguem ler o Conseguem pequenininho, ler. né? É. E com uma lente que ela tem um custo menor Menor. do que a outra, É. tem menos. As chances ali de queixa, né? De glare, de Exatamente. halo. Então, assim, tem menos halo do que uma multifocal. Então, essas aberrações ali, elas são menores, né? É. E é até interessante, eu estava na Blaskers até e estava com um grupo de cirurgiões, tinha um cirurgião de fora, e aí começou aquela pergunta, estavam reunindo todo mundo assim, e aí foi até ele que começou, né, o doutor Steve, ele falou assim, quem aqui, você tá muito novo, você não vai operar ainda, você já operou catarata, esse aqui não operou. Qual lente Aí falou você assim, quem colocaria, operou não né? vale responder, né? É, Qual lente que você escolheria para pôr no seu olho, né, hoje? E aí a grande maioria dos cirurgiões escolheram lente de foco estendido para pôr no eu acho olho, que os né? retinólogos, principalmente, que a gente tem um É, receio do do multifocal, às vezes, multifocal, né? né? Para É, poder ver até mesmo para poder fazer a cirurgia desse paciente dificulta para gente, né? sim. E Mas pensando em é, qualquer alteração que possa ter, mas é né? interessante isso, né? Então, isso tudo existe na oftalmologia há tempos, né? Você tem que fazer, lógico, a gente faz para os nossos pacientes o que a gente O faria que a para a gente gente. faria pra gente. Então, isso aí tem até o colírio. Teve um colírio uma vez, né? Essa história é bem interessante também do colírio, né? Então, o pessoal não tô defendendo, não tá ninguém me patrocinando, mas vou dizer assim, na época que foi feita essa pesquisa, quem ganhou foi o Fresh Tears. Foi a escolha dos lubrificantes pelos oftalmologistas. Há muito tempo Ah, atrás, de quem precisava usar lubrificante, qual foi sim, eleito o melhor lubrificante. Na época foi o Fresh Tears. Hoje eu acho que não tem mais, porque tem vários também, né? tem vários, mas tem bastante diferença. É. Outra coisa, a gente tem muito desse paciente no nosso consultório, Tem. né? É, Qual a orientação que você dá para eles de colírio de olho seco para esses pacientes? Ah, eu acho que primeiro depende do tipo de olho seco, né? Que tem o Uhum, olho seco evaporativo, tem diversas exatamente. causas ali. Mas no geral, eu sempre opto por um lubrificante que não tem conservante. Daí eu falo, ó, pode usar sempre que quiser, sempre que estiver incomodando, mas mantenha uma frequência e uma constância. Porque às vezes eles pingam só na hora que incomoda, né? E daí não resolve o problema deles, porque geralmente eles têm queixa de irritação, lacrimejamento. Então tem que ter um tratamento ali, não só pingar na hora que está incomodando, né? Eu geralmente oriento isso. Se tiver alguma alteração ali de glândula, meibomite, blefarite, geralmente passa um Isso. Você tratamento sabe que isso é uma associado coisa ali. interessante, né? Duas coisas bem pertinentes você falou. Uma coisa é realmente hoje o uso dos colírios sem conservante é uma coisa que está, né, Tá em tá alta, em alta, na né? verdade sempre teve em alta, porque a gente não, É não, que antes não tinha não tanta cobrava, opção, né? né? No Japão é proibido o colírio com lubrificante há É. muitos anos. É que antes a gente era refém apenas de uma marca ali, então É. era um custo alto e dependendo do paciente você não tinha Até como passar, interessante né? que quem deu essa aula de lubrificante foi o Richard. O pessoal odiava ele, na verdade, os representantes do laboratório, que ele acabava com todos eles, que ele falava, ó,
trazer alguma coisa de ruim para o seu paciente é prescrever lubrificante sem indicação e conservante. É. Então, Tá aí só ele colocando matava, na conservante no verdade, molho. os laboratoristas que chegavam lá, levavam colírio gratuito lá. Então, isso é um negócio que eu acho que realmente é pertinente. Outra coisa é com relação ao tratamento das doenças da superfície, né? Que tem bastante, tem né? muita coisa, né? O Muitos pessoal fica com pacientes aquela têm. queixa de. Até porque antes, você vê os antigos, o Moreira é um deles. Você não basta estar com blefarite e tal, tinha que tratar a blefarite antes de fazer a cirurgia de catarata, né? E É, geralmente era assim. Então tinha esse cuidado. Hoje a gente vê que não tá tão difundido. O pessoal olha só quando é mas é um aquela cuidado coisa que você olha importante. lá, tá É, aquela crosta no cílio, você fala, ó, vai ter que tratar, vai dar infecção no olho, né? Mas é, fora isso, a gente não tem esse olhar tão, assim, detalhista para esses pacientes, porque a gente sabe que você vai fazer naquele momento, ele vai voltar a não fazer depois, né? é. Mas E em é algo que relação a isso. não tem cura, né? Sempre, então, assim, ele trata, melhora, para e volta. Então, é Uhum. algo que tem que estar sempre ali. Ali cuidando, né? Eu digo que hoje a gente vai usando, hoje é uma coisa, amanhã é outra coisa, né? Não tem uma coisa específica para isso. Vamos hoje pensar uma coisa assim. Se a gente começa a tratar uma doença que já existe há muitos anos com o tratamento do passado, funciona. Com o tratamento novo, vai funcionar também. Só que a gente não pode esquecer o velho, na verdade. Eu sempre penso isso aí, né? É, Para algumas coisas a gente volta para o básico. Mas é isso. Agora vamos entrar um pouco nas doenças vasculares. O que você fala hoje das oclusões? A gente sabe que o Covid ele causa. trouxe muitas das alterações, e até é interessante eu entrar nesse assunto com você, porque antes o pessoal falava muito sobre os efeitos colaterais, porque teve uma discussão muito ampla sobre vacinação Pois é, a vacina, e, né? e, o, co- e vacina do Covid e E a oclusão. oclusão, aham. Então foi desmistificado ultimamente. Agora tem aparecido que, na verdade, esses pacientes que tiveram esses eventos vasculares, eles não foram pela vacinação, eles foram pelo Covid, né? Uhum. Então tem ficado cada vez mais evidente isso aí. Hum. E como é que você tem feito com esses pacientes de oclusão, né? A gente sabe que antigamente tinha o Bravo, o estudo, laser e tal, né? Os pacientes, alguns têm condições, outros não têm. Até falei agora há pouco para você sobre as doenças antigas e os tratamentos antigos. Como é que você conduz esses pacientes com oclusão de Oclusão de veia vez, isso que eu ia central e te oclusão de perguntar. ramo? Como é que É, você fala um pouquinho dos dois para oclusão gente? geral. É, então assim, depende. Uma oclusão de veia pode ter acometimento macular ou não, né? Uhum, Então, geralmente eu faço antiagênico primeiro. uhum, Vejo, eu espero diminuir sangramento, espero ver parte macular ali se regride edema ou não. E aí faço uma angiografia sempre pré e pós, né? Aí uhum, comparo ali a parte de isquemia. Se tiver uma área extensa ali de isquemia pelo exame de angiografia, eu geralmente faço laser ali na laser focal. uhum. Mas a oclusão de veia, eu também geralmente faço a injeção de antiangiogênico. Espero dar uma controlada, tem que cuidar em relação à pressão intraocular ali, né, dos olhos. E daí depois repito o exame de angiografia para eu repetir o laser. Entendi. E aonde que caberia nesses pacientes o Ozurdex? Ah, tá. A gente pode fazer um Quando é switch que de medicação, você né? escolhe fazer o switch nesses pacientes, no caso? Edema crônico recorrente, geralmente eu faço. Faz. Depois de quantos tratamentos? Três, dois. Ah, Por vamos, exemplo, você vamos tratou esse paciente pensar. lá, fez três tratamentos com antiangiogênico, não melhorou, você faz o Três switch para três. aplicações? É, Tentaria mais. tentaria Tentaria mais. mais aplicações. Eu tentaria 5, aí eu vejo. Não respondeu nada, aí eu mudo. Porque Entendi. hoje a dose de ataque que a gente fala, né, ela varia muito. Antes a gente falava de 3. Três. Hoje a gente está estendendo um pouco mais essa dose de Uhum. ataque, mas eu acho que depende. Depende, assim, se tá tendo resposta,
ao tratamento na primeira, segunda aplicação, eu acho que dá para manter. É. Agora, se não tá mudando em nada, eu acho que daí também vale a pena trocar, né? Hoje a gente vai voltar um pouquinho agora, vou dar uma ré com 8 miligramas, né? Talvez com 3 funcione. Então vamos ver como é que tá sendo feito. Isso aí É. ou com o, Você já fez o de o, 8? o de 8 ainda não. Já fiz só o faricimab só. Funcionou bem, né? Ele pega dois receptores, né? Sim. Pega o Mecanismo angiopoetina são A, diferentes, né? né? Dois receptores. E realmente ele trata de maneira eficiente. Mas agora com 8 miligramas é uma opção interessante, né? Os estudos eles mostram realmente uma melhoria Sim. desses pacientes A- com um número menor de injeção. Então talvez seja uma Estendendo opção. mais, né? É, É, o pessoal que talvez esteja assistindo a gente aqui é uma opção de antiangiogênico nova, né? A mesma medicação com uma dosagem com uma diferente. dosagem diferente. Então é uma opção que está mais aí para ajudar esses pacientes com edema, né? Então, tanto diabético quanto Conclusão, por né? oclusão, né? E esses pacientes com oclusão, vamos colocar que eles melhoraram em Do, de... 6 meses, melhoraram, eles estão mácula plana, e desenvolver catarata. Aí você escolhe que lente para esse paciente. Se ele ficou bem, é um paciente com potencial, ficou, Ó, CT de mácula sem voltou, nenhuma alteração. sem nenhuma alteração, voltou a enxergar 20/20. É... Ah, daria para pensar numa foco Foco estendido? estendido, Daria, exatamente. Então, acho que daria. sempre essa discussão nunca vai morrer sobre esse É, tipo de eu acho lente. que se o paciente teve lá o evento oclusivo, conseguiu controlar bem as É, comorbidades ali, eu acho que dá para pensar, sim. muito bom. Isso Eu acho que dá essa para é uma ver que escolha que a gente nunca vai ter é o bom certeza, senso, né? né? De É, fazer até as porque a gente escolhas. pode colocar uma multifocal hoje, por exemplo, num paciente que não tem nada e amanhã ele desenvolve diabetes e começa a ter alteração macular. Exatamente, exatamente. Então, eu acho que isso é uma certeza que a gente não vai Não tem, vai ter, ter. É uma boa. Eu digo que as escolhas com parcimônia, elas são sempre boas, né? né? Eu acho que É conversar muito, eu né? acho Falar, que a explica, conversa explica, com o explica, paciente é explica. o mais importante ali, né? Sim, Ver o desejo dele com a cirurgia de catarata, se ele quer realmente se ver livre de óculos ou se ele não se importa de usar um óculos para perto e, e arriscar, né? Eu acho é. que arriscar com parcimônia, eu acho que vale ali. Ah, com certeza.